Então esse é um motor da Voges. Ele é um motor de 2 cavalos, um motor de alta. Então esse motor, ele queimou. Ele travou aqui a polia. Provavelmente por causa de um rolamento com defeito, alguma coisa assim, ou superaqueceu. E o que acontece? O operador não percebeu, como o motor ele não tinha proteção nenhuma, ele veio a queimar. Esse caso poderia ter sido evitado se o operador tivesse colocado uma espécie de proteção, uma chave magnética ou um relé que limitasse aí a amperagem de trabalho dele. Porque quando o motor trava, aí a amperagem dele aumenta, ele passa a superaquecer as bobinas, diminuindo a resistência, e isso faz com que o motor consuma mais corrente. E esse caso aí faz com que um disjuntor desarme. Por exemplo, aí, se a corrente de trabalho dele era uma suposição aí 5 amperes, e quando ele trava ele passa a consumir 10, e a chave está preparada ali para 8, então ela vai desarmar. Porque na partida do motor, sempre ele puxa uma amperagem maior. Porém, depois que esse motor trabalha, já está em regime de trabalho, essa amperagem cai para a amperagem de regime. Então eu vou desmontar ele aqui, como está aqui os dados dele. Para inverter a rotação dele aqui é trocar o 5 pelo 8. Tá todos os dados do motor aqui. Motor de 2 cavalos, 60 Hz, 3.450 RPM, 110 220 volts. Parte aqui das informações já estão um pouco aqui apagada, mas o esquema do motor, o esquema de ligação está visível aqui. Então eu vou desmontar ele e ver se ele queimou todo ou o que realmente aconteceu com esse motor aqui, ou se ele só travou. Devido às instruções do operador, ele disse que ele começou a pegar fogo. Provavelmente as bobinas torraram todas. Aí eu vou abrir ele e volto a filmar novamente. O que dá para ver aqui pelo fundo é que ele tá bem escuro aqui, ó. Chave magnética dá para ver que derreteu ali. Realmente parece que torrou todo. Eu vou abrir e mostrar com mais detalhes. Bem, então aqui está o motor já desmontado já. Eu separei os fiozinhos dele aqui. Então a chave dele, o platinac dele, se rompeu devido ao esquentou muito aqui. Então já está aqui tudo desmontado. Já separei os fios dele aqui. Próximo passo aqui agora é ver como está aqui esses fios para poder tirar o esquema dele aqui. O esquema de ligação é aquele que a gente fez anteriormente, que a gente leu ali na placa dele. Aquele lá é o esquema de ligação dele. Aí vou mostrar para você aqui agora como eu fiz aqui no meu caderno aqui de anotações, para que você venha fazer o seu aí para facilitar. Então vamos dar aqui e ver, a chave já separou aqui, que essa chave aqui, ela é o T8. Então já está aqui separado. Então vou lhe mostrar como ficou aqui o cabeçalho no caderno. Então aqui no caderno ficou aqui, ó. Motor Voges, 2 cavalos, 110 220, 3.450 RPM. E aqui a descrição das ligações. Para inverter a ligação, trocar T5 por T8. Eu fiz a mesma coisa que está escrito lá na plaquinha do motor. Ó, ligação em que estava 220, T1 ligado ao T8, L1.
e T2 ligado ao T3 ligado ao T5. Esses três fios aí vai ficar junto, mas eles não vai pegar nenhuma das fases. Repara aí que não tem ligação com a fase. E T4 a outra ligação. Então a fase vai entrar em T2, ou melhor, em L2 e L1. L1 é composto de T1 e T8 e L2 composto de T4. Bem, e aqui, se a ligação fosse 110, ele seria T1, T3 e T5, formaria o L1. E T8, T2 e T4 formaria L2. E aqui, como eu falei anteriormente, para inverter, trocar o 5 por 8. Bem, aqui nós já temos aqui o principal que a gente precisa saber sobre o motor. Que ele é de 2 cavalos, é 110, 220, 3.450 RPM. Temos as ligações dele. Temos todas as restrições dele aqui. Agora aqui embaixo vamos fazer aqui as bobinas dele, quantas bobinas são e quantas voltas de fio são, que tipo de fio é que foi usado nessas bobinas. Quais o sentido dela. Então aqui, como dá para ver, como é um motor de alta, ele é um motor de 2 polos. Então ele vai ter o enrolamento dele de partida e o enrolamento marcha. O primeiro a gente tirar aqui é esse enrolamento de partida, que ele é o enrolamento que fica por cima do motor, nesse caso aqui desse motor. Então, observando bem aqui, ó, o fio que sai do capacitor é o que pega no enrolamento de partida. Uma parte do enrolamento de partida, ele veio aqui e saiu, foi direto para o capacitor. E o outro lado do capacitor pega na chave. E esse outro lado da chave, a exemplo aqui, ó, esse fio pegava aqui na chave, esse fio ele pegava aqui, ó, aqui assim, por baixo. Ele pegava aqui, ele é acionado pelo relé centrífugo. Então, quando o relé centrífugo faz essa ligação aqui, que o relé está apertando aqui, a corrente vem aqui, circula, essa corrente vem aqui, ó. Esse aqui, esse fio de saída dele aqui, é o T8, olha, esse é o fio T8. Então a corrente entra por aí, passa por aqui e vai para o capacitor. Quando o motor dispara, essa chave aqui ela se abre, o relé centrífugo afasta daqui e essa chave se abre, interrompendo a corrente que passa para o capacitor, que daria o pulso ao motor da partida. E aí, desligando aí esse enrolamento, de partida e ficando só no enrolamento fase. Então aquele fio lá da chave é o T8. Então o T8 ele está aqui junto com o T1. Então, nenhuma observação melhor, T8 está junto com o T1. Então, logo, o fio marcha é T1. E desse lado de cá, só está o T4. Então, o enrolamento marcha é T4 e T1. T8 faz parte do auxiliar. Bem, e aqui tem T2, T3 e T5. Lá está dizendo que para inverter a ligação, a rotação, eu tenho que trocar T8 pelo T5. Então logo aqui dá para observar que T5 também faz parte do enrolamento de partida. E T2 e T3 faz parte do enrolamento de marcha. Então aí temos duas bobinas, é um motor de 2 polos, temos duas bobinas. Então nessas bobinas aí temos o número T2, T3, T4 e T1. T1 é marcha, T2 é marcha, T3 é marcha e T4 é marcha. Então vamos aí agora ver quais são os fios marchas que faz parte do enrolamento de marcha, que o do enrolamento de partida é esse aí que a gente já viu. E fazer esse esquema do motor aí.
Isso, vamos deixar para fazer aqui um de dia, que já tá à noite já, e de dia a iluminação é melhor, tem como filmar melhor. Eu só desmontei aqui para dar uma adiantada. E amanhã cedo a gente já parte aqui tirando nosso enrolamento. E lembrando que quando você tirar esse esquema aqui, você pode arrancar os fios mais rapidamente. Esse primeiro motor que você vai tirar o esquema sempre demora um pouco mais, mas quando você pegar o mesmo motor desse, como você já sabe o esquema, já sabe a maneira de tirar o esquema, basta que você corte todos os fios, arranque, limpe tudo e coloque de volta aqui o isolamento do motor e faça as bobinas. Como você já sabe as ligações todas, você não vai ter mais esse mesmo trabalho de estar mapeando o seu motor. Você já vai partir diretamente para a parte prática. Essa parte aqui de aprendizado você já aprendeu, já treinou. Vai ter um desenvolvimento mais rápido quando você já souber aqui como vai ser esses esquemas. Aqui eu terminei de fazer o cabeçalho aqui do motor. Coloquei aqui um fio do capacitor, pega na chave, o outro na bobina de partida. Capacitor eletrolítico 540 640 UF 110 W T8 fio da chave. Então tá aqui, ó. Deixei aqui do jeitinho. Agora eu vou começar a marcar aqui por onde eu vou começar a tirar a bobina. Então dá pra ver aqui esse fio, olha. Dá pra ver aqui que a bobina de partida, um lado dos fios dela, a bobina de partida só tem duas pontas. Uma ponta está o capacitor, uma ponta está o capacitor aí, ó, que é essa aqui. E a outra aqui está o T5. Aqui, ó. Então ela foi composta por dois fios. Depois eu vou fazer a medida aqui desse fio e anotar também qual foi a medida desse fio, qual foi os dois fios usados aqui. E neste outro exemplo aqui, ó, ela só fez passar para lá de cá. Bem, então dá pra ver que ela começa a desenrolar aqui assim, ó, nesse caso aqui, observa bem. Nesse caso aqui, a bobina que vem do capacitor, ela está por baixo das outras todas. Ela está por baixo, ela é uma bobina pequena. Então, se nós começarmos a tirar por ela, vai ficar ruim depois de pôr primeiro as grandes. Então vamos começar a tirar as grandes primeiro, para a gente colocar primeiro. Quando a gente começa a tirar as grandes, a gente na hora de colocar, coloca primeiro a pequena, uma média, depois a maior. Nesse caso aqui são 4 bobinas. Aí tem como colocar primeiro uma pequenininha, a encostada nela e assim por diante. E se tirarmos primeiro a pequena, a grande vai ficar por último. Na hora de a gente montar, pode atrapalhar um pouco se a gente colocar primeiro a grande. Quando for colocar a pequenininha por trás dessa aqui, vai atrapalhar, que a grande atrapalha. E se colocando primeiro a pequena, depois vai montando, já fica tudo em sequência. E você também pode tirar logo a pequena e na hora de montar você monta ao contrário. Mas é bom sempre tirar da grande primeiro. Bem, então como o fio do capacitor está por baixo, em alguns motores ele fica por cima. Isso depende da marca do motor, do tipo de enrolamento. Nesse aqui o que a gente vai fazer? A gente vai abrir, é só abrir aqui. A gente abre aqui e pode começar a desenrolar. Tanto desse lado aqui, ó, tanto desse lado, que o fio está aqui na bobina grande, quanto
do outro lado que a bobina está grande. Agora observa uma coisa interessante. Às vezes os enroladores falam assim: uma bobina é enrolada para um lado, a outra é para o outro. Uma à direita, outra à esquerda. Bem, isso é em relação uma de frente para a outra. Por exemplo, aqui. Aqui está o enrolamento partida. Está um desse lado e o outro desse. Então repare aqui que a ponta do fio aqui está no sentido horário. Então todas essas bobinas, ela foi enrolada aqui no sentido horário. Sentido horário. Agora eu vou girar o motor para você ver. Pronto. Girei o outro lado. Repare que essas também foi enroladas todas no mesmo sentido, sentido horário. Mas e aí? Não ficou errado? Não, porque quando está uma de frente para a outra, observa agora. Essa aqui vai estar no sentido anti-horário e a de lá no sentido horário. Então essa questão que tem que observar. Elas ficam no sentido anti-horário uma de frente para a outra, essa de lá de frente para de cá. Agora, quando você gira, o sentido de enrolamento é um só. Tudo enrolado para um lado. Então vou abrir aqui e no abrir aqui você coloca marcas nesse fio para você saber por onde você começou a desenrolar. Então vamos lá colocar a marquinha nele. Então está aí. Eu abri a ponta dos fios e coloquei nas amarras dele aqui escrito FB e na outra FB. Então no final você já vai saber que FB junta com FB. Para completar, você coloca lá no seu caderno também que FB se junta a FB. Faz um símbolozinho como se fosse um enrolamento, para você já ficar sabendo que essas bobinas aí, essas duas pontas se juntam. Pronto. Agora já temos as pontas de fio por onde vamos começar a desenrolar. Existem vários motores que têm várias amarrações dessa. Então se você vai colocar outras nomenclaturas, por exemplo essa aqui foi FB, que quer dizer fechamento de bobina. Como não tem nome nenhum, é fechamento de bobina com fechamento de bobina. Se tivesse mais um, nós colocava FB1, FB1, que FB1 se juntava. FB2, FB2, FB2 se juntava. Logo no final, nós iremos saber que FB não se juntaria com FB1, nem com FB2, e sim com FB do outro lado. Mais à frente eu explico um pouco sobre isso também. Agora está na hora de marcar aqui por onde vamos começar a desenrolar. Esse motor ele queimou, ele não vai ter como tirar as canaletinhas, vai ter que arrancar na bruta mesmo. Então aqui é só marcar aqui, ó, por onde começamos. Podemos marcar com ponteiro ou com um lápisinho. Ao marcar com ponteiro, você tem que ter cuidado para não ficar uma rebarba aqui pro lado do motor, porque essa pequena rebarba ela pode triscar no induzido. E mesmo que ela acabe depois, mas esse triscozinho aí pode segurar um pouco o induzido na hora de partir. Então vou fazer as marcas aqui e a partir dessa marca aqui eu já vou começar a numerar aqui o motor. Vou começar a numerar ele. E observa também que na maioria dos motores as bobinas ficam assim, essa aqui é a parte de baixo, a parte que apoia. Então fica aqui partida de um lado, partida do outro, enrolamento marcha embaixo, enrolamento marcha em cima. Mas também esse enrolamento ele pode ser um pouco mais atravessado assim. Isso não vai modificar em nada a rotação do motor. O que vai modificar é a distância de uma bobina aqui para outra, como ela foi configurada, como foi o enrolamento dela. E também se as casas aqui são todas iguais, todas das mesmas funduras, tem motores que as casas são todas iguais, todas das mesmas funduras.
Então você pode colocar o enrolamento tanto aqui, aqui ou em qualquer lugar. Sempre é colocar desse jeito assim para os fios também ficar já para o lado certo. Já um modo mais fácil de enrolar para você não estar atravessando muito. E na maioria dos motores, as casas onde pegam as bobinas de partida, elas são um pouco mais apertadas. Tem que observar isso aí, porque se você mudar a direção aquele enrolamento, mesmo que você faça o enrolamento certo, mas ele não vai caber a quantidade de volta que caberia se fosse na casa própria dele, porque a casa da bobina de partida é um pouquinho menor em alguns motores. Eu vou, na hora que eu desmontar isso aqui, a gente vai visualizar se esse é um pouco menor ou se elas são todas iguais. Eu vou começar a marcar agora. Então eu marquei todas elas aí, numerei. Aqui, ó, no cantinho ali, eu bati uma punçãozinha para mim saber que esse número aí é 1, mesmo que ele se perca aí. Então 1, 2, 3, 4, 5 aí, até chegou ao final ali, ó. Aí, até chegou a 23, 24. Vê que o 24 eu não marquei o número. Eu esfreguei a caneta ali, deixei tudo pretinho ali. Então é mais uma marca também que eu sei que esse ponto aí onde é que tá tudo preto é o 24. Ficaria mais difícil de sumir a numeração aqui. Bem, já está todas numeradas. Tem 24 casas. Lembrando como quando você aprender, quando você já tiver a prática aí de como ficam as bobinas, não precisa mais você numerar. Apenas olhar de que lado começou o enrolamento de marcha, por exemplo, nesse caso aqui, por baixo e por cima. Então elas estão alinhadas no meio certinho. Então agora vamos anotar ali no caderno como vamos tirar ela e tá marcando aí no caderno as casas em que elas estão. As casas são aí as ranhuras dela. Cada ranhura dessa aí a gente chama de casa. Então, por exemplo aqui, ó, o número 1, dá para observar aqui, o número 1 está marcado no ferro, mas a casa número 1 é essa casa de lado dela. Então vou marcar no caderno ali como vai ficar. Pronto, então eu marquei aqui, ó, B, de 1 até 22. E marquei ali de lado ali C, SR, E e AVG. Para que você não perca nessas nomenclaturas, então você faz aqui um glossário das nomenclaturas que você fez. O FB, como a gente já tinha feito ali, FB vai ser o fechamento das bobinas. B é bobinas, C é casa. No lugar de casa também você pode querer colocar R de ranhura. Eu coloquei C de casa. E de espiras ou voltas. A VG vai ser a bitola do fio. Então aqui, o nosso exemplo aqui, ó, B aqui vai ser as bobinas que o motor tem. Esse motor não tem esse tanto de bobinas, mas eu marquei aqui. Então C vai ser as casas em que essa bobina está. Então, exemplo, eu vou tirar bobina 1. Em que casa ela estava? Eu vou marcar aqui. Então a ponta do fio que eu estou começando a tirar vai ser aqui. E aonde finalizou vai ser aqui. Então SR vai ser o sentido de rotação com que essa bobina foi enrolada. Se foi horário, eu coloco aqui H. Se foi anti-horário, eu coloco A de anti-horário. E vai ser as espiras. Então cada bobina daquela tem uma quantidade de voltas. Eu vou marcar aqui essa quantidade de voltas. A VG vai ser o número do fio, a bitola do fio, porque a VG é a nomenclatura escrita inglesa. Então, a VG aqui vai ser o número do fio, a bitola do fio. Então, quando eu desenrolar aqui o enrolamento de partida, ele vai chegar até um determinado lugar. Eu venho aqui, passo um traço, separo ele. E já sei que daqui para cá vai ser o enrolamento de partida.
Então eu vou botar quantos fios ele tem. Se for um fio 20. Se for um fio 20, eu vou colocar aqui, ó, 2 vezes 20. A VG já está escrita aqui. Entenderam? Então, aqui no motor, olha. Como eu falei, podemos desenrolar tanto desse lado aqui, que já dá para ver aqui, ó, tá por fora a bobina, quanto do outro lado. Mas como marcamos aqui nesse aqui o 1, vamos começar por ele. Como marcamos um aqui, vamos começar por ele. Então dá para ver que essa aqui está na casa 1. Como marcamos um aqui, ela começa a desenrolar aqui da casa 1 até a casa aqui, ó. Isso a câmera pega aqui. Até a casa 12. Da 1 e a 12. Então vamos marcar no caderno ali e ver como é que vai ficar. Ok, então no caderno vamos marcar aqui, ó. Casa 1 e casa 12. Então a bobina, ela tá lá. A ponta do fio dela tá na casa 1 e na casa 12. E qual é a perna do fio que tá lá na casa 1? Tá lá FB. Vamos marcar aqui. Se fosse marcado lá naquela casa fio 1, nós íamos botar aqui o número do fio. A ponta do fio. Que fio era aquele? Qual é o SR lá? O sentido de rotação. O sentido de rotação, ela foi enrolada no sentido horário. Pronto, sentido horário. Ainda não sabemos ainda. Não sabemos quantas voltas são. E o AVG, a gente pode saber agora, já dá para medir o fio ali, ou depois dá para medir ele e colocar aqui o AVG aqui. Então vamos reparar aqui outra coisa interessante. Essa bobina que marcamos ali, como observamos, ela está no 1 e no 12. E todas as outras bobinas estão abaixo dela, olha. E como esse enrolamento, que esse motor é de alta, e a partida dele é tudo, o enrolamento é tudo no sentido horário, dá para ver aqui que é tudo num sentido só. Lembrando que quando estão montadas assim não dá para ver, mas nesse caso aqui, que ele é de alta, a gente tem como observar. Então logo a gente deduz que as outras bobinas estão por dentro dela. Se estão por dentro, então logo aqui em cima a gente só contar as bobinas aqui, ó. 1, 2, 3. Então tem mais 3 bobinas aí. Então vamos colocar aqui, ó. Número 2, número 3 e número 4. Olha lá, 1, 2, 3, 4. Bem, olha. Número 1, número 2, número 3 e número 4. E lá a outra lá está 12. Então será que seria 13, 14, 15? Não, por causa que ela está por dentro. Ela não está por fora, olha. Aqui foi o 12 onde é que finalizou. Só que as bobinas não estão para cá. Elas estão aqui. Então, o número tem que vir diminuindo. Quando estava no 12, como a primeira estava por cima, a grande estava por cima, estava no 12, no 1 e no 12, a outra vai estar no 2 e no 11. Então, só você marcando aqui 11, 10 e 9. Então vou fazer um pequeno exemplo aqui só para ver como é que é. Então, tem uma bobina aqui, outra aqui e outra aqui. E ainda uma outra aqui, que naquele caso é 4 bobinas.
Aqui, 1, 2, 3, 4. Então aqui está o 1 e aqui o 12. Onde que essa bobina foi enrolada aí, ó? O 1 e o 12. Então a outra bobina logo aqui vai ser a casa 2, ó. Então aqui vai ser a casa 2. Casa 2 aqui. E logo aqui, nessa aqui, vai estar aqui a casa 11. E assim por diante, era só para você ter um exemplo. Mas nesses espaços aqui, eu só estou marcando aqui as bobinas. Nesse espaço aqui tem mais casas aqui. Que é esse exemplo aqui, ó. Vê que aqui, ó, tem uma falha de 4 casas aqui, ó. Porque a bobina não foi enrolada de uma casa na outra, ó. Quando ela foi enrolada, no começo, a menor que tem um espaço de 4 aqui, ó. Tem um espaço de 4 casas vagas. Em alguns motores, esse espaço é só de 2. Pronto, então já podemos tirar aí esse lado ou marcar também o outro. Exemplo aqui, o outro, como já dá pra gente ver, aqui, ó, está aqui, ó, olha lá, ó, tá na 13, a 12 ocupou o final da outra, lembra? Agora tá começando na 13 e finalizando na 24. Aqui só tem 24 casas. Como a 1 era outra bobina, então essa tá na 13 e na 24. Então vamos começar aqui de novo, ó. Na 13 e na 24. O fio que tá lá é FB. O sentido lá é o mesmo, ó. Horário. O sentido é o mesmo. Horário. Essas aqui todas são horário. Então, se ela está na 13 e na 24, logo como ela está em ordem, aí, ó, como ela está na 13, aqui está na 13, quando eu tirar essa camada, a ponta do fio vem para aqui para 14, então logo vai ser aqui a 14. 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4. Ó, 1, 2, 3, 4. E aqui está na 24. Como não tem 25, 26 e tal, então vai ser 23, 22 e 21. Entenderam? Observa aqui por quê. Porque a última lá está no 24. E como ela está por dentro, tem 23, 22 e 21. Nesse intervalo aí, dá para observar que ficou uns números de casas sem marcar. Por quê? Porque não estamos usando esses números. Só estamos marcando as casas que estamos usando aqui no momento. Então eu vou tirar essa primeira bobina aqui, ó. Vou tirar essa primeira bobina e mostrar a você que elas vão estar todas na sequência.